Bom dia a todos e a todas. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 52ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passo ao primeiro secretário para proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos. Ata da 51ª sessão ordinária da sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada 5 de junho de 2014. Presidência, excelentíssimo senhor vereador Hudson Raimundo Honório Lisboa. Secretários, excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Casimiro de Souza e Cláudio José Freire. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2014, na sala das sessões, deputado Djalma Marinho, do Palácio Vereador Raimundo Moraes Lisboa, situado à rua João Primênio Barbalho de Simonetti, número 95, na cidade de Goianinha, estado do Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Hudson Raimundo Honório Lisboa e secretariada pelos excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Casimiro de Souza e Cláudio José Freire, reúne-se a Câmara Municipal de Goianinha, do estado do Rio Grande do Norte. Compareceram à sessão e assinaram o livro de presença os excelentíssimos senhores vereadores Ademar Alves de Lima, Alexandre César Veras de Freitas, Alfredo Henrique Fonseca de Araújo Lima, Cláudio José Freire, Emanuel Casimiro de Souza, Francisco Arruda da Silva, Jean Nascimento de Albuquerque, Luiz Alves Ferreira, Odilon Ernestino Barbalho, Hudson Raimundo Honório Lisboa e Valdemar Freire. Havendo coro regimental, o presidente declara aberta a presente sessão. O primeiro secretário faz a leitura da data da sessão anterior, a qual é aprovada por unanimidade dos votos vereadores presentes. Expediente: projeto de lei número 020 a 037 do chefe do Executivo Municipal. Requerimento número 053/2014 de todos os vereadores deste Poder Legislativo. Ofício de número 168/2014, datado de 3 de junho do ano em curso, no qual o excelentíssimo senhor prefeito municipal comunica que virá ao plenário desta casa para fazer uma explanação sobre o embargo feito pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, as casas ora em construção na rua João Sebastião da Silva, no conjunto Vida Nova, neste município. Em seguida, o senhor presidente afirma que, a título de esclarecimento sobre a citação dos vereadores Alexandre Veras e Alfredo Henrique, na sessão passada, de que a Secretaria do Trabalho e Ação Social não teria emitido resposta ao ofício de autoria dos referidos vereadores quanto à relação de contemplados com as casas populares do Conjunto Litoral Sul, confirma que se encontra protocolado na Secretaria desta Casa Legislativa que estes teriam recebido a devida resposta no último dia 22 de maio próximo passado. Ainda, com relação ao aluguel residencial da família da senhora Sabrina de Tal, na localidade do Aterro, esta está sim sendo pago por sua pessoa e que em nenhum documento consta ser responsabilidade da Prefeitura Municipal de Goianinha arcar com os custos do referido aluguel. Logo após, o senhor presidente faculta a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Rocha e Silva Júnior, que diz ter vindo a esta casa tratar especificamente do investimento do município de Goianinha na construção de casas populares. Com relação ao conjunto habitacional Vida Nova, afirma que o município adquiriu o terreno e escriturou a fim de dar continuidade ao convênio firmado através do leilão com o Banco Paulista para a construção de 70 casas no referido local. Afirma que desde a última sexta-feira tem estado triste pelo embargo daquela obra, devido à denúncia feita no Ministério Público sobre irregularidades na área onde estão sendo edificadas as referidas casas. Confirma que tudo vem sendo feito de maneira responsável e planejado, tanto no que diz respeito àquele conjunto habitacional, quanto para as áreas próximas, e que, diante do embargo, teme que o município possa ser penalizado pelo Banco Paulista e prejudicar as famílias que seriam contempladas com as moradias naqueles conjuntos. Outra insatisfação é com a tentativa de invasão das casas
em construção por outras famílias, numa tentativa de violação dos direitos das famílias já contempladas, ao mesmo tempo que reconhece as necessidades das famílias invasoras. Diz que, como cidadão, merece o respeito à sua pessoa e seus familiares, não admitindo que tratem de maneira desrespeitosa e que, se algo acontecer à sua pessoa, tanto administrativamente quanto pessoalmente, será depois de abrir o seu coração com o povo da cidade, mesmo sendo penalizado pela sua sinceridade, irá pagar o preço sem se calar. Continuará sem medo, sem ódio, sem rancor, mas com Deus no coração e a vontade de trabalhar pelo povo de Goianinha. Dada a oportunidade dos presentes, a senhora Vanessa Ferreira de Brito Freitas faz uso da palavra como representante das famílias a serem beneficiadas com as casas do conjunto habitacional Vida Nova. Em sua fala, a senhora Vanessa parabeniza o senhor prefeito pela administração, especialmente no que diz respeito à saúde, educação, limpeza pública. Está angustiado com relação ao conjunto Vida Nova, por acreditar que tudo tem sido feito de maneira responsável. Dirige-se ao senhor prefeito o porquê das referidas casas terem sido liberadas anteriormente e agora terem sido embargadas. E ao vereador Alexandre Veras pergunta o porquê dele não ter sido candidato pela bancada de oposição, se antes se posicionava a favor de uma gestão que já durava 4 anos e não via tantos erros, e somente agora passou a enxergá-los. Ainda facultada a palavra, a senhora Adriana Alves de Carvalho Ribeiro agradece toda a assistência e apoio que o senhor prefeito dedicou à sua mãe quando esta passava por problemas de saúde, inclusive proporcionando-lhe uma fonte de renda. Indaga ainda ao senhor vereador Alexandre Veras se este tem casa, tem carro e conta bancária recheada. Afirma que as pessoas que neste momento compõem a galeria desta casa não têm nada disso e que estão aqui reivindicando o direito de ter a sua moradia. Henrique, da Companhia de do município, que afirma estar sempre atento ao chamado desta casa, parabenizando pelo exercício da real democracia, onde se ouve o desejo da população. Quanto ao ato de tentativa de invasão das casas do conjunto habitacional Vida Nova, diz ter presenciado uma obra inacabada, feita com recursos públicos, que apresentavam uma real ameaça aos invasores, devido à existência de materiais espalhados por toda a área. Confirma a necessidade da presença de um aparato policial naquele local, sem que houvesse a necessidade de uso de força, mas apenas o contato verbal. Em resposta às indagações da senhora Vanessa e Adriana, o vereador Alexandre Veras afirma ter votado no senhor Geraldo Rocha Silva Júnior em todas as suas candidaturas, mas que, em reunião realizada na residência do referido prefeito, este teria sido convidado a deixar a bancada governista. Quanto a ser proprietário de casa, carro e conta bancária recheada, o vereador Alexandre Veras afirma que a sua casa e o seu carro são financiados e que em conta dispõe de vários empréstimos. Em seguida, o senhor presidente afirma não ser fácil, nem para a administração, nem para as famílias, serem contempladas com as moradias. Estas estão vivendo esse momento, assim como é lamentável a existência de um devaneio de denúncias no Ministério Público Estadual contra a administração, devendo a oposição fazer uso do mandato para buscar benefícios para o município. Não acusa ninguém, pois ainda não se sabe quem são os verdadeiros responsáveis, mas não entende como se embarga uma construção e imediatamente depois corta a invasão das mesmas. Prática de vandalismo e violando o direito das famílias beneficiadas. Em seguida, o excelentíssimo senhor prefeito encerra sua fala agradecendo às senhoras Adriana e Vanessa pelas sinceras palavras de agradecimento e, com relação à liberação da obra do conjunto Vida Nova, afirma que tudo transcorreu dentro dos trâmites legais no processo com o Banco Paulista e que, após denúncias, houve um retrocesso neste processo e agora o Executivo Municipal corre atrás do prejuízo para cumprir com a solicitação do Ministério Público e retomar a obra no local. Logo após, o vereador Odilon Barbalho afirma que, como presidente da Comissão de Ética desta Casa,
investigar da denúncia e a invasão da casa. Sessão por 3 minutos e retomada os trabalhos, o senhor presidente submete ao plenário para deliberar sobre a mudança da sessão, que regimentalmente acontece às quintas-feiras, em virtude da abertura da Copa 2014, seja antecipada para a próxima quarta-feira, dia 11 de junho, submetido a votos, é aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Não havendo nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no horário regimental, do que, para constar, eu, primeiro secretário, fiz lavrar a presente ata, que após por mim assinada e pelos demais membros que formam a mesa diretora deste Poder Legislativo. Vereador, eu queria só que constasse vereador, ata. Só um minutinho. Quando Vossa Excelência tem uma retificação a fazer na ata, quando o presidente perguntar a questão, é uma retificação? Isso. Quando o prefeito fala que ele disse na sessão passada que ele que me convocou a deixar a bancada, eu queria que fosse registrado em ato. Que foi o prefeito que me convidou a sair da sua bancada. Eu que disse, mas eu quero que ele confirme. Eu disse que tinha sido convidado a deixar a bancada governista, mas o prefeito confirmou. Eu queria que fosse colocado como ele confirmou. Você faz o seguinte, você confere no áudio essa fala e coloca como o prefeito colocou. Viu? Viu, Cristiano? Escuta o áudio aí com o Austin e coloca como o prefeito colocou. Alguma coisa mais a acrescentar na ata? Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao segundo secretário para proceder à leitura das matérias constantes no pequeno expediente. Projeto de lei número 038/2014. Autor, Jean Zé Arlindo. Denomina Rua José Pedro da Silva, a artéria projetada situada no bairro de Sapucaia, neste município, 11/6/2014. Projeto de lei número 040/2014, Jean de Zé Arlindo. Denomina Rua Dioclésio Alves de Lima, a artéria projetada situada no bairro da Sapucaia, neste município, 11/6/2014. Projeto de lei número 041/2014, autor Jean Nascimento. Denomina Rua Roberto Pereira Choluque, artéria projetada situada no bairro da Sapucaia, neste município, e dá outras providências. 11/6/2014. Projeto de lei 042/2014, autor Jean Zé Arlindo. Denomina Rua Francisco das Chagas Galvão, a artéria projetada situada no bairro da Sapucaia, neste município, 11/6/2014. Projeto de lei número 043/2014, autor Jean Zé Arlindo. Denomina Rua Cícero Vieira Nunes, a artéria projetada situada no bairro da Sapucaia, neste município, e dá outras providências. 11/6/2014. Sobre a mesa, ofício endereçado a esta casa,
da secretária de saúde do município, Ana Carla Rocha Barbalho. Ilustríssimo, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência que a audiência pública no auditório desta Casa Legislativa do dia 30 de maio de 2014 seja remarcada, que ela já tinha feito anteriormente, para o dia 18 de junho de 2014, às 9 horas, com a finalidade de apresentar os relatórios quadrimestrais do demonstrativo financeiro e ações desenvolvidas por esta Secretaria Municipal de Saúde no período de janeiro a abril do ano de 2014. Certo do pronto atendimento, elevamos voto de estima e apreço. Então, dia 18 de junho, às 9 horas. Telegrama do Ministério da Saúde. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Parte da Anvisa, R$ 309,88. Pagamento do teto municipal da rede de saúde mental, R$ 6.501. Pagamento do teto municipal da média e alta complexidade, R$ 141.757,28. Pagamento do teto municipal da rede de urgência do hospital, R$ 97.050. Pagamento do teto municipal da Rede Brasil Sem Miséria, R$ 3.650. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, Anvisa, R$ 309,88. Pagamento do aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, também da Anvisa, R$ 309,88. Sistema Anvisa, R$ 309,88. Pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica, Farmácia Básica, R$ 9.711,68. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, R$ 913,92. Pagamento do PAB fixo, R$ 54.150,33. Pagamento do aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, R$ 913,92. Pagamento do aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, R$ 913,92. Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, R$ 913,92. Esses meses são competências janeiro, fevereiro, março e abril, por isso que repete. Pagamento do Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade, PEMAC, R$ 1.000. Competência janeiro. Pagamento de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, R$ 40.000. Competência abril. Caixa escolar da Escola Municipal Maria do Céu Pereira Fernandes, R$ 36.487,80. Caixa escolar da Escola Municipal Dr. João Batista Gadelha do Espírito Santo, R$ 37.677,44. Caixa escolar da Escola Municipal Governador Aloysio Alves, R$ 21.700. Caixa escolar da Escola Municipal Dona Mariquinha, R$ 27.197,60. Caixa escolar da Escola Municipal Davi Simonetti, R$ 18.580. Caixa escolar da Escola João Mandu da Silva, R$ 37.398,77. Caixa escolar da Escola João Lúcio de Lima, R$ 39.520. Caixa escolar da Escola Alberto Torres, R$ 34.020.
Essa presidência também quer justificar aqui a ausência do nosso vereador, vice-presidente desta casa, Luizinho, que encontra-se em Santo Antônio acompanhando uma senhora numa cirurgia. Então fica justificada a ausência do vereador Luizinho. Há oradores inscritos e passamos agora ao grande expediente. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o senhor vereador Alexandre Veras. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Bom dia a todos. Começo cumprimentando a mesa diretora, meus pares, meus colegas, meus amigos vereadores, em nome do meu amigo Alstein Bezerra, que hoje nos está dando a honra de prestigiar a nossa sessão. Eu cumprimento todos aqueles que se fazem parte na nossa galeria, a todos os nossos funcionários, a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e a todos aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio. Começo hoje minha fala lamentando, porque já não é mais às escondidas, já é em aberto. Eu tenho um problema pessoal com o presidente dessa casa, e na sessão passada, ele usou essa presidência me defamando, usando um comentário de uma pessoa, por Verônica Gonçalves da Silva, dizendo que eu tinha comprado um terreno a ela e não tinha pago. Mas eu, Josenildo, tudo que eu faço, eu sou responsável e eu provo. E está aqui recibo de compra e venda, presidente, que o senhor me acusou aqui de eu não ter pago a senhora Verônica da Silva. Está aqui, pago, inclusive, registrado em cartório e assinado por ela e por uma pessoa que ela tem um compromisso pessoal, o casamento, está assinado por todos os dois. Por quê? Porque, Alstein, uma coisa que eu sou é cumpridor dos meus deveres. Porque eu só compro uma coisa quando eu pago. Até porque nunca precisei de dinheiro público para pagar nenhum compromisso meu. Isso aqui foi pago com o meu suor, com o meu trabalho. E eu estou aqui justamente para mostrar que eu não ando com mentiras. Está aqui o recibo aqui pago, a senhora Verônica. E gostaria que Vossa Excelência não trouxesse mais esse tipo de problema aqui para dentro dessa casa, porque nós viemos aqui para trabalhar, para resolver os problemas da nossa cidade. Trazer problema particular para dentro de uma sessão fica feio para a gente. Então, queria eu não poder mais me defender dessas coisas pequenas, dessas coisas mesquinhas, de um problema pessoal existente, eu tenho aqui toda a vida para me justificar. Até porque, eu já disse, não preciso de dinheiro público para pagar minhas contas, até porque nunca tive, nem tenho filho empregado em Câmara de Deputados para poder pagar minhas despesas. E fui citado também, quando Vossa Excelência disse que foi Vossa Excelência que pagou o aluguel lá da menina do aterro. Eu não disse não, eu li aqui um despacho da promotora, onde a secretária, que é muito íntima sua, que foi uma indicação sua, Vossa Excelência é um vereador antenado, quer dizer, extremamente antenado, Vossa Excelência sabe disso. Como a promotora diz, no tocante à família que estaria em situação de risco, residindo em casa de Taipa, e a suposta recusa da secretária de Assistência Social em pagar o aluguel, verifica-se que a comunicação não procede, ou pelo menos que a situação atualmente já está solucionada. Olha o que a sua secretária diz. Isso porque a secretária de Ação Social informou, através de ofício, que a família em tela já está incluída no programa de aluguel social.
bem como já fora selecionada para receber casa popular feita com recursos do município. Se isso aqui é uma mentira da promotora. Está aqui, foi sua secretária lá, sua amiga secretária, que mandou, está aqui. E eu ia falar na sessão passada, que tive na promotoria na terça-feira, conversando com a promotora, em relação às ambulâncias, que eu tanto falo aqui, que eu pedia para as ambulâncias voltar a funcionar 24 horas, e até agora é só recusa da prefeitura, dizem que é esbarrando em concurso público, esbarrando em protocolos, mas como já disse, Alstein, para se dirigir uma ambulância, precisa de motorista. E foi dito aqui nessa casa que está esbarrado no concurso público. O concurso público já se fazem 6 meses. Por que não foi chamado esses motoristas? Tem motoristas aprovados, tem motoristas classificados, tem motoristas pronto para ir trabalhar, como a promotora disse. Mas o que me chama a atenção é porque hoje o prefeito tem um motorista. E ele não é concursado como motorista, mas ele está trabalhando, contratado. Tem Erivan Andrade, que dirige para esse presidente. Ele também é contratado, ele não é concursado, mas pode dirigir para o presidente. O que me chama a atenção, Alstein, é porque essas vidas que estão se perdendo por causa de ambulância, não pode ter motorista para servir ao povo, mas pode ter motorista contratado para servir o prefeito, para servir ao presidente da Câmara. É isso que me indigna. É isso com que fez eu procurar o Ministério Público. E a promotora, graças a Deus, disse a mim que ia tomar as providências. Mostrei a ela que tanto o motorista do prefeito quanto o motorista do presidente da Câmara não são concursados. E na folha eles também não recebem como motorista. Mas para eles pode. Mas para aquele povo que necessita de uma ambulância, quando adoece lá na zona rural, não tem como vir, mas para servir a eles, de manhã, de tarde e de noite tem. Quinta-feira, que amanhã vai fazer 15 dias, foi pedido uma ambulância para uma senhora hipertensa. Eu não me recordo o nome dela, mas sei o nome do filho dela, chama-se Chumbo, lá do aterro. Se pediu uma ambulância de dia, e a ambulância não pôde ir, porque tinha vindo fazer uma viagem aqui na rua, trazer uma pessoa para uma reunião. Não foi nem para o hospital, foi fazer uma reunião na secretaria. E quando se chegasse, essa ambulância ia para lá. E a ambulância não foi. A ambulância não chegou lá. E infelizmente, essa senhora veio a óbito na quinta-feira à noite. A família estava lá revoltada e com razão. Com razão. Elas precisam de um serviço desse. Um serviço desse é essencial. É essencial. Isso aí são vidas humanas que estão se perdendo por negligência. E isso fez com que eu procurasse a promotora, fez com que eu fosse ao Ministério Público para se tomar as providências. E graças a Deus, a promotora me escutou e eu fiz lá umas declarações e ela disse que ia tomar as providências. Foi falado também que no dia que eu mostrei aquelas fotos daqui do lixo, o presidente disse que antes da festa da padroeira tinha chamado o Panta, tinha chamado o Gilson, para se fazer um mutirão de limpeza lá na comunidade do aterro. Ora, a festa da padroeira foi em abril. Isso foi antes da festa de abril, o lixo foi limpo agora, no final de maio. Será que esse povo merece andar no meio do lixo? Será que esse povo tem a boa vontade de esperar mais de um mês que se faça uma coleta de lixo, que se faça um mutirão de limpeza? Ora, você mora num apartamento de não sei quantos mil reais em Natal, sua casa na Lagoa do Poço é toda limpa pela coleta de lixo. Agora passe lá no aterro para ver, lá é a dengue. A dengue está lá assolando aqueles moradores. Olha quantos casos de dengue teve lá, naquela região, que até teve uma palestra com o agente Fábio, o agente de saúde Fábio, lá fez uma palestra sobre dengue, que está ocorrendo muito naquela região. Aí quando eu falo aqui de que foi atendido, não, isso eu já falei, faz mais de um mês, faz antes da festa da padroeira, mas não resolve. Se eu não tivesse vindo aqui falar, não tinha resolvido. E agora,
queria falar do lamentável episódio que houve aqui na sessão passada. Uma sessão que era para ser uma sessão ordinária, transformou-se numa audiência pública, onde o único objetivo era denegrir a minha imagem e a do vereador Henrique, dizendo que a gente era contra fazer aquelas moradias ali do Matadouro. Eu desafio a qualquer um que vá lá no Ministério Público e diga que eu e o vereador Henrique fomos contra a dar alguma moradia. Pelo contrário, a gente alertou que quando aquele terreno ainda estava sendo aterrado em março, antes de se botar um único tijolo, a gente alertou que aquela área ali não era própria para construção, visto que tinha um loteamento ao lado de casas que já tinha sido embargado pela promotoria. Por quê? Porque não tinha licença. O que a gente quis com isso, eu vou ler até aqui a declaração, o termo de declarações feita no Ministério Público. Que há um terreno em frente ao conjunto do Matadouro Novo, em que a prefeitura começou a aterrar para construir casas populares, aí tem aqui 50, e que há um imóvel próximo que está interditado pelo IDEMA. E a gente tem dizendo que não sabe se a prefeitura tem licença ambiental para fazer essa construção. O que a gente alertou foi isso, para a prefeitura não... Dá uma parte aí, vereador? Pois não, vereador. O prefeito tem que ficar sabendo que ele não está acima da lei, não. Hoje temos leis ambientais que impedem de você construir em certos determinados cantos. Ele tem que ficar sabendo que ele não tá, nenhum da gente aqui está acima da lei, não. E sobre acima da Constituição do Brasil, não. Então, essas coisas ambientais, a gente está em cima, o meu partido me cobra que eu não deixe passar essas coisas para o Goianinha. Crimes ambientais. Quem vai dizer se ali pode construir casas ou não é o IDEMA. Se a promotora entendeu e viu o entendimento que ali tinha alguma coisa irregular, cabe ao prefeito esclarecimento da ela. E não ficar jogando o povo contra a gente. Não é verdade? E outra coisa que eu quero deixar registrado é que jamais aqui a gente fomenta e a baderna nos cantos. Jamais. Quem foi julgado aqui, quem foi jogado aqui nessa Câmara, que a gente estava fomentando a baderna para invadir essas casas. Obrigado pela palavra. É bom que prove, né, vereador? Exatamente. E o que a gente quis dizer é que ali já tinha um loteamento embargado. Como é que seriam construídas casas ao lado se não tinha licença? O prefeito sabe que o polo industrial é dentro dessa área da APA. O polo hoje não está sendo feito por falta de licença. Ele sabe mais do que eu. Isso, como foi dito aqui nessa casa, que já veio aqui o secretário de Meio Ambiente, que ninguém pode passar por cima dessas leis ambientais. Foi dito aqui nessa casa, com o secretário de Meio Ambiente, e que nenhum vereador, nenhum prefeito, nem vice-prefeito fosse atrás de passar por cima da lei, porque o secretário de Meio Ambiente não ia deixar. Então, quer dizer, que ninguém ia passar por cima do secretário, ninguém ia passar a mão, não ia fazer favor nenhum. Aí o prefeito, ao meu ver, de uma forma irresponsável, trouxe aquelas pessoas para cá, para me difamar. Aquelas pessoas vieram para cá totalmente destruídas. Vieram o quê? Elogiar o prefeito, vieram pedir para sobrinha do prefeito voltar, vieram falar dos programas que a saúde faz no município. Que foi enquadrada como nepotismo? Pois é. É verdade, Gabriela Rocha está enquadrada como nepotismo, foi afastada por nepotismo. Pessoas totalmente orientadas vieram para cá para me defamar. Até da minha conta bancária vieram falar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Alstein, desde terça-feira que eu estava sabendo que o prefeito convocou o pessoal lá no PET para mandar para cá. Inclusive pagou até para fazer faixa, para vir para cá. Mas eu não me acovardo nada não. Eu vim para cá porque eu não tenho medo não. Eu vim para cá, agora não me deixaram a gente se defender. Encerraram a sessão, quando o povo estava aqui, aí foi embora. Quem passou por mim foi quem? Foi eu e o vereador Henrique. Entendeu?
Isso aí foi um constrangimento para a gente. Ainda bem que essa sessão foi totalmente gravada, porque a gente vai tomar as providências, porque isso não pode não. O prefeito vinha aqui me chamar, ele veio aqui para minha casa, essa casa aqui é a casa do vereador, o prefeito veio aqui me chamar de aventureiro. Prefeito veio. Mas é esse aventureiro, Austrália, esse aventureiro que todo dia manda um carro para Natal. É para a gente para tirar documento, é para fazer exame, é para ir para o médico, mas todo dia tem um carro à disposição do povo, porque quem vota em Alexandre Vera e Henrique não tem direito a nada não. É assim, vereador? Eles vão lá e dizem, não, vocês votaram em quem? Sabe que a ligada a gente não tem, mas a gente não deixa de fazer não. A gente manda o carro para Natal, toda semana vai carro para Natal. Quando o povo vai lá naquela prefeitura, atrás de um caminhão para fazer uma mudança, esse vereador aqui, que ele chamou de aventureiro, quando é negado lá, esse vereador manda pegar mudança. Até em Recife eu já mandei no meu caminhão. Por quê? Porque se o povo vai atrás, o povo precisa. Mas esse aventureiro aqui manda. Não deixa o povo ficar precisando, não. Sabe o que é que esse vereador aqui faz, Austin? Mantém um pedreiro e 2 serventes mensalmente para ajudar o povo. É fazendo piso, é levantando muro, é cobrindo casa, é botando porta, é edificando casa. Eu, do meu bolso, faço isso. Um aventureiro que ele chamou. Eu queria ver, ele já foi vereador, eu queria que ele fizesse só a metade do que eu fiz. E para dizer que eu não sou contra dar habitação a ninguém, que a cunhada dele, quando era secretária de Ação Social, deu uma casa à irmã, deu uma casa à sogra, deu uma casa à tia do marido. E eu nunca fui reclamar lá, não, Austin. Sabe por quê? Porque casa é para dar a quem precisa. Eu não sou contra dar moradias a ninguém. A única coisa que eu sou contra é dar a quem não precisa. Isso é o critério que eu discordo. Dê casa a quem precisa. A quem não precisa, não. Por isso eu deixo aqui minhas lamentações. Deixo as minhas lamentações pelo episódio ocorrido na sessão passada, onde tentaram aqui denegrir a minha imagem, a do vereador Henrique. Veio uma senhora, que eu não estou esquecido até o nome dela, perguntar se eu tenho casa, perguntar se eu tenho carro. Ela veio orientada, veio falar até da minha conta bancária, que ninguém tem acesso, a não ser eu. Uma pessoa dessa veio o quê? Veio para cá para denegrir a minha imagem, entendeu? E isso, presidente, isso é inaceitável. O que Vossa Excelência fez aqui comigo, com o vereador Henrique, aqui na sessão passada, foi constrangedor. Eu acho que não foi correto, que a gente aqui foi humilhado, a gente não pôde se defender, e continuo dizendo, a gente, eu, vereador Henrique, hora nenhuma, fomos lá dizer, promotora, embargue aquelas casas, até porque que quando a gente foi lá, não tinha nem um tijolo de casa sentada ainda. O que a gente queria era um canto melhor para vocês morarem. E se lá fosse um canto regular, que fizesse lá. Se fosse um canto que pudesse, agora o prefeito tem que ver que ele não é acima da lei, não. Existem leis para ser cumprida. Lei é para ser cumprida. Ele disse aqui que eu tinha um processo eleitoral, mas ele é muito desinformado. Eu não tenho nenhum processo eleitoral, nem nenhum processo na justiça comum. Nenhum, eu estou as mãos limpas. Se ele tem ou não, não é problema meu. Cabe ao povo saber, ao povo julgar, porque processo nenhum eu tenho. Eu não tenho nada. Tudo que me foi, tudo que eu fui acusado, eu me defendi e graças a Deus, quem anda com a verdade é absolvido. E termino dizendo que o presidente também citou uma fala do vereador Odilon, onde ele dizia que no dia do recebimento das casas, eu estava lá aplaudindo e tirando foto.
E eu confirmei que estava lá aplaudindo e tirando fotos. E essas casas, quando elas forem entregues, que ela tem que ser entregue lá ou em outro canto, elas vão ter que ser entregues, porque veio o dinheiro para isso. E eu vou cobrar do prefeito isso para ele entregar as casas de vocês. E se eu e o vereador Henrique quisermos ir para lá, tirar foto e bater palma, a gente vai. Porque a gente é vereador aqui dessa cidade também. A gente é vereador dessa cidade. Agora, vereador Adlon, eu acho que o Vossa Excelência era o menos indicado para fazer esse comentário. Porque eu ingressei na política agora no ano de 2012. Mas Vossa Excelência já é mais antigo do que eu, é de família política. E vi várias vezes Vossa Excelência em Palanque, no ano de 2000, quando sua mãe era candidata a vice-prefeito, Vossa Excelência falar muito mal desse presidente. Em 2004, vi Vossa Excelência também em Palanques falando mal desse presidente. Em 2008 também. E alguns dos muitos processos que esse vereador responde, alguns foram botados por Vossa Excelência ou pelo grupo que lhe acompanha. Então, eu acho que Vossa Excelência não era o mais indicado para fazer esse comentário. Porque... Vereador, conclua seu tempo. E finalizo aqui, vou pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar mais cedo, porque eu tinha uma reunião, tenho uma reunião com o presidente da FEComércio, o senhor Marcelo Queiroz, agora às 11 horas. Estou esperando aqui uma resposta de uma mensagem. Se puder ser para as duas, eu fico até o final da sessão. Em relação ao SENAC, que nós estamos tentando viabilizar para a nossa cidade. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, essa presidência tem alguns pontos a esclarecer, dadas as citações do vereador Alexandre. Primeiro é com referência à senhora Verônica. O que esta presidência fez, porque ela chegou aqui na sessão anterior, a da semana passada, nos cobrando um posicionamento enquanto presidência, enquanto Câmara Legislativa, sobre a negociação do terreno que não interessa, e foi isso que nós dissemos. Nós apenas colocamos para ela que, enquanto Câmara Legislativa, enquanto Casa Legislativa, nós não temos absolutamente nenhuma interferência ou responsabilidade sobre qualquer negócio que qualquer vereador faça de forma particular. Apenas isso. Está gravado. Essa gravação, essa transparência que essa casa tem hoje, ela é boa para esses dois lados. Né? Porque, às vezes, quando se quer levar uma história para um lado, é só ver a gravação que vai ver, que inclusive ela veio até aqui falar, eu interferi e não permiti, porque o vereador precisa ser respeitado no plenário. As pessoas que foram falar com Vossa Excelência, eu solicitei que o tratasse de excelência, na forma que é necessário e se faz conveniente o tratamento aqui na casa. Então, com relação a isso, eu não trouxe nenhum problema particular de absolutamente ninguém para cá, nenhum vereador, apenas esclareci que esta casa, que essa presidência não estaria sendo omissa, nem muito menos poderia ser responsabilizada por não tratar desse assunto, porque nada particular entre os vereadores essa casa tem, a não ser que seja uma questão ética. Aí é outra história. Com relação ao ofício que Vossa Excelência disse que eu colocou até com essa palavra, faltei com a verdade, eu li o documento que foi encaminhado para a promotoria. Está aqui o documento, o ofício número 89/2014, Sentas, que foi encaminhado pela secretária de Ação Social, de Assistência Social, Margarete Alves, à promotora. E coloquei: a Secretaria de Assistência Social em visita em loco, constatou a necessidade de oferecer aluguel social à paramencionada família, portanto, informamos que a mesma já encontra-se dignamente alojada em uma residência na Rua das Pedrinhas, Sítio Aterro, cujo aluguel está sendo devidamente pago. Ela não diz aqui que está sendo pago pela prefeitura. Inclusive, hoje à tarde, Panta, eu já marquei com ele às 14 horas, eu estou dando mais R$200 a ele para pagar o último mês de aluguel. Então, eu paguei 3 meses desse aluguel. Não é nenhum
mérito, não disse isso aqui para isso, apenas... e outra coisa, é muito fácil constatar na prefeitura que essa senhora aqui não está dentro do aluguel social. Se a promotora entendeu desta forma, eu apenas li a resposta que foi dada, então não estou aqui faltando com verdade. Estamos trabalhando com papel. O terceiro ponto é com relação à questão de ser motorista de presidência, de prefeitura, de gabinete de governador, de presidência da República, de presidência da Câmara dos Deputados, do Senado. Quem estiver sentado aqui tem esse direito. Quem estiver sentado aqui, seja quem for, seja o prefeito atual, seja eu que esteja aqui, isso é uma coisa de cargo, não é de pessoa. Vossa Excelência gosta muito de personalizar as coisas, mas não se trata disso. E outra coisa, é um cargo em comissão. Por que é um cargo em comissão? Porque um motorista deve ser uma pessoa da confiança do gestor. É um motorista que leva, eu já disse isso aqui, leva para cima e para baixo, que escuta um telefone, que às vezes faz uma coisa para você. Então tem que ser uma pessoa de extremíssima confiança. Então, com relação a isso, eu acho que sempre há o interesse aqui de deturpar as palavras, de levar para outro lado, como foi o caso, como eu disse aqui, que eu voltei, que eu até assisti, nunca tinha assistido uma sessão da Câmara assim depois pela internet, e fiz questão de assistir aquela que eu fiz a referência, até que a irmã dele está aqui, quando eu fiz uma referência a um texto, a uma postagem de Josiel, que eu não disse que ele escrevia errado. Eu disse que não era feito a ver Facebook, porque sempre que eu vou ver, inclusive nas postagens dos meus próprios filhos, tem agressão ao português. Quando você resume, quando você fala gíria, quando você não sei o quê. Isso que eu disse. Eu não disse que ele tinha feito um texto com erros. Mas foi colocado aqui pelo vereador que eu tinha dito isso, inclusive na presença do pai dele. Então, está aí a sessão para ser vista, está aí a sessão para ser assistida, e isso é importante por isso, para poder esclarecer esses pontos que ficam, às vezes, obscuros. E até eu digo, é muita coragem vir aqui dizer uma coisa que não existe, porque a própria gravação desmente isso. Com relação à questão do aterro que eu disse aqui a semana passada, eu estava numa visita ali na creche com o Panta, com o secretário Gils, com o prefeito, quando nós solicitamos um trabalho nas ruas do aterro, do Mari, para fazer um trabalho de máquinas, ajeitar aquilo ali. E Gilson me colocou que estava envolvido na festa da padroeira, foi isso que eu coloquei aqui também, e que ia fazer um planejamento para poder fazer esse trabalho lá. Nós, na época, não falamos de lixo. No dia que Vossa Excelência colocou essa questão de lixo, eu fui falar com o Gilson. O Gilson disse, rapaz, presidente, eu estou indo amanhã para lá. E o que eu disse aqui foi que se eu fosse uma pessoa mesquinha, eu ia dizer assim, não vá não. Porque o vereador falou hoje de manhã, se você for amanhã, falou hoje pela manhã na sessão, se você for amanhã, o povo vai pensar que foi por ele. Só que política se faz de forma macro, não faz de forma mesquinha nem pequena. E eu disse, ótimo, vá. E ele foi. Foi isso que eu disse aqui. Eu não disse outra coisa. Vossa Excelência acha que só foi porque Vossa Excelência falou? Ótimo. E eu tenho dito repetidas vezes, oposição é fundamental para qualquer governo. Só quem não gosta de oposição é prefeito preguiçoso, prefeito que não gosta de trabalhar. Às vezes a oposição aponta, como todos nós aqui fazemos todos os dias. Nós apontamos problemas na cidade todos os dias, só que a gente não vem para a tribuna dizer isso. A oposição está fazendo seu papel, até na questão de aparecer, vai dizer. Mas todo dia esse secretário recebe ligação. Eu recebi uma ligação, tem uma pessoa com um buraco não sei aonde, tem um problema na estrada. Todo dia nós fazemos isso. Todo dia. As coisas não acontecem aqui por causa de oposição, não. As coisas acontecem porque tem que acontecer, a administração tem que trabalhar. É nesse sentido que eu queria fazer esses 4 pontos que eu anotei aqui com relação ao esclarecimento. O vereador Henrique é o segundo orador inscrito e o vereador Ademar o terceiro. Vereador Jean, Vossa Excelência é o quarto na ordem. Quer esperar por eles? Ou... Senhor presidente, como eu fui citado na sessão, depois dos inscritos eu queria fazer uso da palavra. Pois não, vereador.
Pode vir recolher o ofício aqui da... Vereador Henrique, Vossa Excelência tem a palavra. Já fica... Deixa o papelzinho que tá aí. Presidente, depois do pronunciamento do vereador Henrique, eu vou ter que me ausentar. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Quero me congratular com as palavras do vereador Alexandre Veras, que hoje está na bancada da oposição. Digo a ele que ele não fique constrangido em estar na bancada do meu lado, porque eu sou um parceiro, amigo dele, agora. E todos os vereadores, Alexandre, que hoje está aqui na bancada do prefeito, a maioria era da oposição e migraram para a situação. Se eles estão defendendo o governo, é papel deles. Mas se você agora está atacando, vendo os lados errados, é papel seu, é da gente, o papel da gente é olhar o lado errado da administração. Então não fique constrangido em fazer crítica porque fulano disse isso, ciclano disse aquilo. A gente está aqui apenas fazendo o papel da gente. E outra coisa que eu quero falar aqui com essa presidência é a respeito da segurança da sessão passada, se ele enviou o ofício ao capitão Henrique para fazer a segurança da sessão. O capitão estava presente, velho. Mas você fez através de ofício? O capitão estava presente. Eu solicitei a presença dele. Não, sim, eu sei. Não fiz através de ofício, mas ele estava presente aqui com toda a sua... Só queria esclarecimento se ele fez através de ofício. O capitão presente, Vossa Excelência, pergunta se a polícia estava ciente, se estava aqui, aí fica difícil. Não, só quero saber, presidente, se foi através de oficialmente não, vereador, sim, mas tá eu okay. Convidei porque ia ter uma sessão com bastante... Inclusive, quando eu cheguei aqui pela manhã, que eu vi um movimento de pessoas, eu fiz questão de ligar para ele, pedir a presença dele aqui, como de fato ele estava, inclusive falou. Não se estressa. Então isso aí não estou estressado não, é porque às vezes a polícia aqui dentro, e Vossa Excelência pergunta se tinha segurança na casa, aí fica difícil. Não estou perguntando se tem segurança na casa. Estou perguntando se a Vossa Excelência fez ofício para solicitar a segurança. Que nem qualquer pessoa faz um evento, eu fiz melhor. Solicita ofício. Eu fiz melhor, vereador. Não, tá okay, às vezes a gente faz um ofício e a pessoa lê, recebe e talvez até nem atendesse. Eu liguei pessoalmente para até que fosse reforçado e aqui ele estava presente. Hoje eu não tenho muita coisa a falar, porque o vereador Alexandre Veras aqui explanou muito bem o sentimento da gente na sessão passada, que a gente sentiu aqui uma verdadeira humilhação para nós dois, e fomos chamados até de terroristas aqui nessa sessão, tinha atos terroristas em Goianinha. Eu acho que eu fiquei muito sentido com essas palavras. Eu acho que Saddam Hussein e Bin Laden já morreram, e eu quero dizer que nem somos Bin Laden, nem somos Saddam Hussein, que o terrorismo em Goianinha, quem trata da politicagem de terrorismo, é a situação e não a oposição. Concluiu, vereador? Muito bem. Eu queria só, vereador Alexandre, só um minuto, só para mais um ponto que eu deixei aqui sem falar, com relação à presidência da casa, que Vossa Excelência falou que não foi permitido a sua fala. Eu gostaria de esclarecer também, está gravado, que eu lhe passei a palavra e Vossa Excelência respondeu a todas as indagações e a tudo aquilo que foi colocado pelas pessoas que aqui estavam presentes. Com relação aos oradores, pela uma deliberação do plenário, orientado pela nossa assessora jurídica, eu coloquei que não ia ter mais ordem do dia, porque nós temos um prazo regimentalmente, e eu faço isso de conformidade com o regimento, fizemos isso e colocamos os oradores inscritos para hoje. Vossa Excelência teve o direito de falar seus 20 minutos, que até passou. Então, assim, também está gravado que Vossa Excelência teve direito a responder tudo aquilo que lhe foi indagado. A presidência não suprimiu de forma nenhuma esse seu direito. Agora, usar a tribuna nem usou Vossa Excelência, nem o vereador Nenel, que estava inscrito, vereador Carlos, todos os outros foram, nós pedimos essa compreensão, já que nós não tínhamos mais o tempo da sessão. Então, eu passo agora, era só para esclarecer. Eu usei a fala apenas para responder duas perguntas que foi indagado pelo pessoal da galeria. Mas, quanto aos ataques do prefeito, eu estava inscrito para falar.
Acabei de dizer, vereador, Excelência, que Vossa Excelência estava inscrito, como outros vereadores também, mas nós usamos a questão do grande expediente. Então, Vossa Excelência, eu disse, vamos pegar o que está escrito hoje e jogar para a processão, como foi feita hoje. Mas nenhum vereador estava prejudicado como eu, né? Só quem Vossa foi Excelência... atacado aqui foi eu, né? Mas, tem jeito, né? Vereador Ademar, Vossa Excelência tem a palavra. Como 9 é maior que 2, né, vereador? Aí... 20 minutos, por favor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente de som, demais colegas vereadores, aqui em nome de Marlene do Guariba, essa humilde pessoa, tem uma família ótima do Guariba, residente na comunidade do Guariba. Quero cumprimentar os demais presentes. Senhor presidente, só falar aqui sobre um programa de um Dia de Esperança, realizado pela Igreja Adventista de Sétimo Dia da Lagoa do Poço. O programa esse foi realizado no último dia 30, na comunidade do Guariba, que lá foi atendida 360 pessoas, com teste de HIV, teste de diabetes, verificação de pressão, exame para coma, corte de cabelo, e realmente lá foi distribuído vários brindes para a comunidade, para pessoas que foram atendidas. Isso aí que eu quero levar aqui um abraço e agradecer pelo serviço prestado nessa área social, a senhor Heleno, que é responsável pela igreja, a Zé Nilton, e a todos que compareceram e que prestaram seu serviço à população. Também, senhor presidente, essa casa daí já deu entrada na sessão passada, né? 8 terrenos, 8 imóveis concedidos a pessoas da Lagoa do Poço. Esse imóvel foi adquirido pela a prefeitura e são 20 terrenos. Então, hoje eu acho que está dando entrada, eu acho que na sessão passada entrou mais anterior, entrou 8, hoje está entrando mais 10. No total de tudo, eu sei que são 20 terrenos. São famílias que vão ser beneficiadas e na próxima sessão, na segunda votação, essas famílias vão estar aqui presentes. E com certeza, com apoio e o voto de todos os colegas vereadores. Mas, vendo assim, aqui um caso realmente lamentável que aconteceu, né? Nos últimos dias, a gente sabe do acidente que aconteceu aqui no Novo Horizonte. E eu em casa, e Nadeline, que vive nessas redes sociais, presidente, e ela vendo assim, me mostrando, assim, umas 9 horas da noite, 10 horas, e eu fiquei pensando assim, pessoas colocando, postando, né? Fotos, as coisas, comentários, tudo. E eu vendo aquilo ali, pedindo a Deus, rapaz, nenhum momento o pessoal pensa na família, um caso impressionante. Naquela mãe que está sofrendo, que mãe é mãe, né? A gente sabe, porque faça de conta que a sua família é aquela família, que pode acontecer com qualquer outra família. Um acidente que aconteceu. Que providências a empresa vai tomar junto à família. Mas pensa naquele momento, o pessoal, realmente eu acho uma falta de respeito assim, com a família. Realmente eu fiquei assim, eu disse, dele nem me mostre mais, porque aquelas pessoas que ficam postando, que ficam só mais criticando, eu acho que ele deveria fazer assim, tirar um pouco do seu tempo, vamos dividir o tempo, e chamar um representante, faça aqui um projeto bom para a cidade, um requerimento para um bairro que está solicitando alguma coisa, junto à casa. Se você não tem um representante, procure a presidência, está todos os 11 vereadores aqui, que vai lá, vai votar, que é bom para a cidade. Isso é bom, mas só criticar. Eu acho que naquele momento aquelas pessoas não estavam pensando naquela família. Eu fiquei assim, impressionado, né? Porque eu fui lá, na casa da família, a mãe do rapaz chorando. Eu digo, é bem que está vendo minha mãe, chorando naquele momento. A gente foi lá porque o menino da empresa não sabia. Aí eu perguntei ao vereador Dema, onde é a casa do rapaz. Eu conheço o povo, mas em todas as casas, né? Aí fui lá, me foi pegar uma documentação, Cal. E a mãe chorando. Ela até disse, Ademar, se for o pior para o meu filho, eu já estou preparado. Mas me diga, eu digo, não aconteceu. Ele está nos cuidados de Deus, com os médicos, mas não faleceu. Essas notícias que estão correndo aí, isso é só mentira. O pessoal já tinha matado o rapaz umas 10 vezes já, durante o dia. Eu acho que isso é lamentável um negócio desse. Eu acho que o pessoal de ter mais calma. Tá certo, critique. É uma crítica construtiva, mas apresente projeto, chame o seu vereador, o seu representante, converse. O melhor, que aqui a gente está aqui para defender o povo, a gente estamos aqui para defender o povo colocou a gente para a gente defender a cidade, defender o interesse do povo. E é assim que a gente se conduz aqui. A gente está aqui,
Eu estou aqui no meu 4º mandato, mas eu estou no meu 4º mandato por quê? Porque eu tenho trabalho, graças a Deus. Nós estamos aqui por quê? Nós temos trabalho na cidade. Às vezes eu nem uso redes sociais, nada, não tenho Face, tenho nada, mas o povo vê o meu trabalho, vê o trabalho de cada um dos vereadores. Não precisa estar isso. Eu achei realmente constrangedor para aquela mãe sofrendo, chorando. Você fica assim, no momento apavorado. Eu gostaria de ir lá, vou dar uma notícia à mulher, à família, uma notícia boa, mas não, infelizmente, vem essas notícias ruins. Mas eu peço a Deus, no momento lá eu cheguei um pouquinho atrasado, lá que o pessoal me comunicaram, o vereador já estava presente. Chamei assim, conversei uns 30 segundos, saí. Aí quando eu vi as fotos, o pessoal filmando, eu acho que havia o trabalho da SAMU, tudo bem, importante, tem que filmar, tudo bem, mas o pessoal, em nenhum momento, ele poderia, naquele momento, estar rezando, pedindo a Deus, né, que Deus confortasse aquela família, que aquela pessoa saísse dali e retornasse com vida para a sua residência. Não é tão bonito, que deixou um filho, a sua esposa, mas não, fica se preocupando em filmar em tudo. Eu acho aquilo ali, realmente, acho que ele é um trabalho da polícia, da perícia, alguma coisa assim, mas o pessoal tem um pouco de coração. É um ser humano, é um irmão da gente, é do município. Eu achei assim, realmente, fiquei constrangido, senhor presidente. Mas era só isso que eu queria lhe dizer. E vamos continuar nosso trabalho, se Deus quiser, e Deus abençoe a todos. Muito bem, vereador Ademar. Vereador Jean, com a palavra. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Mesa diretora, senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoal que está nos acompanhando na manhã de hoje na sessão, aqui na galeria, Rádio Web, TV Câmara. O meu motivo de vir aqui nessa tribuna hoje é de comentar uma situação em que foi digna de aplausos no último final de semana, em que a gente presenciou o prefeito fazendo uma reunião junto com o pessoal que faz cultura nesse município. E, naquele momento, toda a parte da cultura, especificamente, que quadrilha junina é cultura, saiu lá bem satisfeito, e o prefeito ele mostrou que realmente gosta de fazer cultura através de uma lei que existe no município, e teve como, naquele momento, dar uma resposta às pessoas que fazem essa cultura. E são filhos de Goianinha, munícipes de Goianinha, e lá foi bastante proveitoso, foi uma questão bastante bonita de se ver, e esse grupo junino, grupo de quadrilha, que irá representar, e já está representando o município em várias apresentações na região agreste, através da explosão junina, que se denomina o nome da quadrilha. Então foi uma questão uma reunião bastante proveitosa, e aqui o grupo Explosão Junina queria mandar um abraço, está mandando um abraço para todos os vereadores que teve também sua participação em contribuir com a cultura do município. Então eles mandam um abraço para os senhores vereadores aqui que contribuíram para que o projeto acontecesse, e um abraço bem caloroso no senhor prefeito, porque ele também é digno de abraço, de respeito, de carinho. Mas, senhor presidente, eu sei que o senhor vai ler aí, e eu acredito que a gente está aqui para fazer o bem do município de Goianinha, e inclusive eu queria citar o seu Suestine, que está aí, e Renato, porque só essas duas pessoas, eles geram no município 13 empregos
São 13 famílias que trabalham, que dependem desses 2 cidadãos para manter suas famílias. Então, eu acredito que, como na sessão passada já foi lido e vai ser posto em votação, eu queria até que os senhores se levantassem ali para o senhor conhecê-los. Um é filho da menina ali que é conhecida por Baixinha, e o outro aquele rapaz ali, Renato. Um é eletricista, o outro é no ramo de supermercado, e eles dão a sua contribuição para o desenvolvimento do município, ao município de Goianinha, gerando, como já disse, 13 empregos diretos. Isso diretos. Então, são 13 famílias que dependem também, porque a gente acredita que eles, sendo beneficiados, também irá assim deixar de pagar aluguel. E deixando de pagar aluguel, eles têm mais condições ainda de gerar mais emprego ainda. Então, obrigado pela oportunidade. Bem, vereador Jean, com a palavra o vereador Nenel Paiva. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa diretora, em nome do nosso desportista, nosso amigo Cal. Saudar a todos os nossos amigos vereadores, a todos que se fazem presente hoje na galeria, aqueles que nos ouvem pela rádio web, aqueles que nos veem pela TV Câmara. É sempre um motivo de honra e alegria ter a audiência e a presença de todos vocês. Muito obrigado. Quero saudar o meu amigo Alstein, presente pela primeira vez nesta casa. É uma alegria, Alstein, recebê-lo aqui, e que mais pessoas venham pela primeira vez, para que possa avaliar o trabalho destes vereadores que aqui estão e para que possam também contribuir com a política de Goianinha. Presidente, quero inicialmente falar sobre um evento que ocorreu no último sábado no Centro Marista de Juventude, agradecendo desde já ao senhor Giliardi, que é coordenador do Pronatec, agradecendo também à secretária Margarete e agradecendo ao nosso amigo e que já fez parte dessa casa, Luiz Negão, hoje secretário de Transportes, pelo evento realizado de capacitação em sexualidade e afetividade dentro do Centro Marista de Juventude, onde 9 adolescentes receberam a capacitação durante todo o dia do sábado e já foram convidados para mais um evento que, no caso, seria em continuidade deste primeiro, onde poderemos enviar mais 20 jovens, o primeiro foram 9, o segundo poderão ser 20 jovens, onde esses jovens estão sendo capacitados como monitores para que eles possam, na sua comunidade, no seu reduto, na sua região, para que eles possam transmitir essa informação, para que eles possam serem multiplicadores da informação a respeito da sexualidade, porque infelizmente ainda nos deparamos com muitas crianças, assim dizer, grávidas, muitos adolescentes que não têm a devida orientação sexual. O dia de hoje, presidente, meu amigo Cal, é para mim, e acredito que para todos nós vereadores, um dia histórico. E hoje, pelo café da manhã, quando estava conversando com meu pai, fui praticamente intimado a fazer uma menção aqui à Copa do Mundo, que estará sendo realizada a partir de amanhã no nosso país. A última Copa, 64 anos, talvez você viu, Cal, não sei se você viu a Copa 64 anos atrás, foi assistir o jogo, não. Mas muitos de nós certamente não tivemos a honra de nos fazer presente, mas nesta Copa certamente estaremos acompanhando, será no nosso país. Há 7 anos que vem sendo feitos os preparativos para este momento. Assim como há 64 anos atrás, o nosso país hoje enfrenta um momento difícil, sim, temos que ser bem sinceros, independentemente de estarmos diante de um cargo eletivo ou não, temos que ser verdadeiros com o povo. O nosso país encontra um momento muito difícil, assim como encontrava 64 anos atrás, um momento difícil politicamente, um momento difícil socialmente. Entretanto, acredito que este é um momento histórico para todos nós que fazemos parte dessa nação. Respeito de forma muito sincera
todo e qualquer coro em contrário à realização da Copa, até porque, graças a Deus, nós temos a oportunidade de falar o que a gente pensa de forma livre, o que não acontecia há 64 anos atrás. E afirmo também, até porque, graças a Deus, me coloco como um estudioso, que o que prometeram para a Copa de 2014 no Brasil, pouco se fez. O legado que se falou que se teria para o pós-Copa, pouco foi feito. Tivemos a honra de ter o aeroporto Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, que para nós é sim um legado, porque está entre um dos mais modernos do país. Porém, não podemos nos fechar os olhos para a pouca infraestrutura que foi colocada no nosso país, para a nossa Copa. É uma pena. Quero também aqui deixar claro que, repito, como estudioso, sou um estudante e assim me coloco, acima de qualquer coisa. Como estudante, é importante que a gente também valorize o nosso país, porque sou assíduo das redes sociais e vejo algumas vezes as pessoas dizendo, sim, mas lá fora não é assim. Pessoal, lá fora também tem os problemas deles, tanto quanto os nossos. Nós temos que nos responsabilizar, claro, pelos nossos problemas. Nós temos que ser críticos com os nossos problemas, claro. Defendo investigação direta e objetiva para o gasto exorbitante da Copa. Isso é um fato que a gente não pode fechar os olhos. E eu não poderia aqui de forma nenhuma me furtar em levar essa mensagem. E eu sempre digo o seguinte, algumas pessoas entendem que o que a gente fala no interior do Rio Grande do Norte, do Nordeste, em Goianinha, não é ouvido, mas eu acredito cegamente que a informação que a gente traz aqui, as palavras que a gente profere nesta casa, elas tomam uma proporção que a gente nem imagina, hoje, como o Jean fala, com a TV Câmara, com a Rádio Web. Então, quero me unir a todos os brasileiros no sentido de vestir a camisa do nosso país, mas não só hoje, mas vestir a camisa do nosso país após a Copa também. Entendo que nós temos esse ano, de forma muito singular, 2 Copas do Mundo para nós. Nós temos a primeira Copa, onde eu acredito muito na seleção de Neymar, de Filipão, do nosso conterrâneo de Nordeste, Hulk, que tanto nos dá orgulho. Mas temos também, presidente, após a Copa do Mundo, o evento realizado pela FIFA, o qual quero aqui deixar a minha crítica veemente aos exageros da FIFA, que infelizmente se apodera do nosso país, impedindo muitas vezes que as pessoas prestem seu serviço, como o nosso amigo Canindé Soares, que é amigo pessoal meu, fotógrafo renomado, fotojornalista, e foi impedido de trabalhar no estádio da Arena das Dunas pela FIFA. E eu fiz questão de entrar em contato com Garibaldi Alves Filho, que sempre muito atencioso recebeu minha ligação, e ele falou que até pedido do ministro do Esporte está sendo negado pela FIFA, e que infelizmente ele iria tentar, porque Garibaldi tem essa qualidade, tem essa característica, ele é sempre muito atencioso com as pessoas. Entretanto, ele já queria adiantar ao vereador Nenel, ao amigo Canindé Soares, que dificilmente seria possível qualquer ação junto à FIFA nesse sentido. Então, quero deixar aqui minha indignação com o exagero, claro que tem que ser organizado, mas a FIFA, em alguns pontos, alguns aspectos, ela quer se sobrepor à soberania nacional, enfim. Mas quero aqui deixar bem claro que somos brasileiros, respeito quem não torce para o Brasil, quem torce para a Argentina, quem torce para a Itália, quem torce para outros países. É importante que nós todos abracemos esta Copa, cada um em sua localidade, cada um à sua maneira. E como vinha dizendo, presidente, nós temos a sorte, acredito, de termos no mesmo ano 2 Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo será agora, iniciando amanhã, onde torço muito pela nossa seleção, mas teremos também uma Copa do Mundo após a Copa do Mundo de futebol, onde será a Copa do Mundo das eleições. E a nossa Copa do Mundo, a Copa do Mundo do nosso país. Então acredito que bem mais do que a gente torcer para que todos os estádios caiam na cabeça das pessoas, a gente deve, na nossa próxima Copa do Mundo, em outubro, escolher bem os nossos representantes. E sempre falo em meus pronunciamentos
no sentido de não defender candidato A, B, C ou D. Acredito que é importante que a gente pesquise o nosso candidato, que a gente saiba o histórico desse candidato, que a gente saiba a vida pregressa desse candidato, que a gente conheça minimamente quem é o nosso candidato, porque muitas vezes a gente, depois de 2 anos, já não lembra mais nem em quem votou. Então, muito mais do que criticar, deixo aqui minha mensagem para que a gente possa contribuir com o nosso país, no sentido de que, na próxima Copa do Mundo, na Copa do Mundo das eleições, que a gente possa estar com o nosso título nas mãos e que a gente possa valer a nossa vontade, porque a Copa está sendo preparada há 7 anos, houve uma eleição nesse curso de tempo e muitos dos que estão aí à frente gerindo o orçamento dessa Copa poderiam não estar em uso de cargo eletivo se o povo assim tivesse optado. Peço a todos vocês que torçam juntos, que vamos juntos, que não é vergonha nenhuma a gente vestir a camisa do nosso país, não é vergonha nenhuma, Dema, a gente ir para a rua, a gente gritar, a gente torcer, seja pelo Brasil ou seja por outra seleção, repito, e que vamos fazer o pensamento positivo para que a gente possa sim sair vitorioso dessa Copa do Mundo, mas que a gente possa também ter a consciência de que em outubro teremos a Copa mais importante do país, que são as eleições. Não adianta a gente criticar, não adianta a gente ficar querendo jogar pedra e apontar dedo. A gente tem que escolher os nossos representantes e votar com consciência, sem trocar nossos votos por telha, por tijolo ou por afins. Então deixo aqui meu muito obrigado, boa sorte e vamos ao Hexa, se Deus quiser. Vereador Odilon, Vossa Excelência solicitou. Mesa diretora, bom dia a todos, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes. Presidente, como eu fui citado pelo vereador Alexandre, e diz um adágio popular que toda ausência é atrevida, gostaria de respondê-lo quando ele estivesse presente na próxima sessão, porque eu queria dizer a ele, já que ele dirigiu pessoalmente a mim, então eu queria de ter esse direito de, na próxima sessão, respondê-lo ao vereador com a presença dele aqui. Senhor presidente, eu também queria pedir a Vossa Excelência que eu também ia me portar aos comentários por Alexandre e Henrique. Como estão ausentes, eu também queria solicitar a Vossa Excelência que também só irei me portar os dois na próxima sessão com a presença dos dois. Quando em outra sessão, todos lembram que eu disse aqui que se as casas que iriam servir ao povo pobre de Goianinha fossem interditadas, a culpa era dos dois. E eu quero dizer aos dois, na presença, de que prejudicaram, sim, ao povo e ao município. Só isso. Muito obrigado. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 12/2014 do chefe do Executivo Municipal. Gostaríamos, essa presidência esclarece o seguinte. Esses projetos que serão lidos aqui são projetos de doações de terreno e, feito um acordo na casa com os nossos pares, onde nós combinamos, nós acordamos de, sempre que fôssemos aprovar algum projeto beneficiando nesse sentido, antes disso, gostaria de registrar a presença aqui do nosso doutor Kleber, vice-prefeito, que nos honra aqui, de Monte Alegre, que nos honra com sua presença, que veio aqui conversar com a doutora Marlúcia aí. É uma honra tê-lo aqui, doutor Kleber. Então, nós combinamos internamente, e essa presidência gosta de cumprir aquilo que acordou, aquilo que combinou com os vereadores, porque a gente combina uma coisa, fala uma coisa e muitas vezes ainda se diz que não foi feito. Então a gente gosta muito de reiterar, de voltar a falar, porque está bastante complicado essa questão aqui na casa devido a isso, né? Agora mesmo, como eu disse a ele, vou repetir. Eu poderia até nem dizer porque ele está ausente, mas como eu disse presente,
Um vereador que pergunta se a casa tinha segurança, se foi comunicado à polícia, tendo a polícia aqui dentro, a polícia falou, eu acho que quer, no mínimo, desvirtuar aquilo que é mais importante e querer... Sempre que a gente observa na palavra dos vereadores, é sempre querendo colocar, distorcer a verdade, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente diz. Mas uma coisa que é importante, repito, eu acho que foi uma das, como disse o vereador Jean por várias vezes, foi uma das grandes coisas que a nossa administração aqui, nesse curto período, realizou, foi justamente dar essa transparência às nossas sessões. Então, voltando aqui ao tema, nós acordamos que as pessoas que forem beneficiadas precisariam estar presentes nas sessões. Naturalmente que nós vamos aprovar hoje, nós vamos colocar em votação os pareceres das comissões e também colocar em primeira votação, ficando para aprovação final, que o terreno é votado em 2 turnos, em 2 votações, ficando para a votação final, condicionada a presença da pessoa aqui. Por que nós dissemos isso? Porque nós precisamos ver a quem a casa está beneficiando, se realmente há necessidade, e é por isso que a gente tomou, de acordo com todos, essa decisão. E falo isso para que na próxima semana não venham aqui colocar que a gente está infringindo esse acordo nosso. Então, nós vamos aqui fazer a questão dos pareceres, a primeira votação, ficando condicionado à aprovação realmente final, mediante a presença dos beneficiários. Então, projeto de lei número 12/2014, esses projetos todos que vou ler aqui, do 12 até o número 20, todos são oriundos do chefe do Poder Executivo e são todos localizados na comunidade da Lagoa do Poço. Então, dispõe sobre doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial ao senhor Júnior Soares dos Santos. Projeto de lei número 13. Eu vou fazer individualmente, eu queria fazer tudo junto, mas é melhor fazer individualmente. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 12 do senhor Júnior Soares dos Santos fica condicionado à segunda votação com a sua presença na casa. Projeto de lei número 13/2014, dispõe sobre doação de terreno do patrimônio municipal. Obrigado, Matheus. Para construção de prédio residencial, o senhor José Milton Fernandes de Souza, e da outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 13, em primeira discussão. Projeto de lei número 14, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial a senhora Maria Aparecida Cassimiro Lima, neste município. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 14, em primeira discussão. Projeto de lei número 15,
dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial à senhora Lidiane Dantas da Silva, neste município, e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 15/2014, ficando condicionado à segunda votação. Projeto de lei número 16/2014, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial à senhora Isabelle Galvão da Silva, neste município, e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 17, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial ao senhor José Carlos Mendonça dos Santos, neste município. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 17 em primeira discussão. Projeto de lei número 18. Doa terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial ao senhor Maurício Mendonça dos Santos e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 19/2014, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial ao senhor Paulo Ricardo Gomes Martins. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 20/2014, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio comercial ao senhor Irã Félix de Lima, neste município, e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 24, do chefe do Executivo Municipal, revoga o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1227, datada de 25 de outubro de 2010, e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
projetos agora que serão lidos. Esse aqui é um projeto de lei na Avenida. Dispõe sobre o projeto de lei número 26. Dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio comercial a Joselito Michel Pegado Cortez, ME, neste município e da outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 26/2014. Esses próximos três projetos aqui, o 28, o 29 e o 30, são projetos de doação de terreno na comunidade da Lagoa do Poço. Projeto de lei número 28, doa terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio comercial a senhora Rita de Bastos da Silva. E da outras providências. Projeto de lei número 29, dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial a senhora Denise Bastos da Silva, neste município e da outras providências. Projeto de lei número 30/2014, que dispõe sobre doação de terreno do patrimônio municipal para a construção de prédio residencial a senhora Juliana de Lima Mota, neste município e da outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis aos projetos de lei número 28, 29 e 30. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão os projetos de lei 28, 29 e 30. Estamos em clima de Copa mesmo. É bom. Ouvir o nosso apelo, presidente. Requerimento número 52, do vereador Jean de Zé Arlindo. Faz apelo ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal, no sentido de interagir junto à Secretaria Municipal de Agricultura, visando serem tomadas providências cabíveis o mais rápido possível, para adquirir uniformes para atender os visitantes do matadouro público neste município. Em discussão única, vereador Jean. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo desse requerimento é tão somente com os criadores os criadores de gado que comercializam com os machantes. O porquê? O porquê que desses uniformes existem normas agora no abatedouro municipal que trata das pessoas que lá usam o abatedouro, que são os machantes, trajarem os uniformes adequados naquele local. Isso acarreta que o criador que vendeu aquela reis, aquele machante, ele não pode entrar a não ser que esteja uniformizado, para que possa, às vezes, até conferir o peso junto com aquele que vendeu e aquele que está comprando. Então, para que não haja problema com aquele que queira acompanhar a pesagem do animal, a gente está requerendo que o município, através da Secretaria de Agricultura, possa adquirir esses uniformes e ficar lá à disposição quando algum criador chegar. Muito bem, vereador. É louvável
requerimento de Vossa Excelência, até pelo fato de hoje o nosso matadouro estar nessa que é uma questão de saúde, e é necessário que as pessoas estejam adequadamente trajadas para adentrar ao ambiente do abate do animal. Inclusive para conferir pesagem, para conferir, e Vossa Excelência coloca hoje um requerimento de grande relevância. Encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 35. Dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal ao senhor Suesteni de Andrade Soares para a construção de um prédio comercial e da outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 35, em primeira discussão. Projeto de lei número 37/2014. Dispõe sobre a doação de terreno do patrimônio municipal ao senhor Renato da Costa Galvão para a construção de prédio comercial e da outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 37. Requerimento número 53, de todos os vereadores do Poder Legislativo. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Carla da Silva, ocorrido recentemente na capital desse estado. Em discussão única, eu gostaria de discutir esse requerimento. Primeiro, parabenizar a nossa casa por colocar esse voto de pesar, uma pessoa que inclusive ontem fui à missa de 7º dia dela e eu participei. Uma pessoa que tinha um grande coração, era uma grande pessoa, uma menina humilde, uma guerreira, uma batalhadora pela vida, pela sua família, pelas pessoas que elas queria bem. E ontem, como também no seu sepultamento, eu vi uma coisa muito boa, que é justamente a gente vê o quanto ela era querida. Era uma pessoa, como eu já disse aqui, muitas vezes até polêmica, mas era de fato uma pessoa muito querida por todos nós, e que nos deixou tão cedo, tão abruptamente, de forma tão repentina. No dia do seu falecimento, na quarta-feira, eu cheguei a falar com ela na parte da tarde, e depois de 2 horas depois que eu tinha conversado com ela internada, eu tive a notícia. Foi a tal Denise que me falou que ela havia falecido. Então foi realmente um choque, uma perda muito grande, e essa casa hoje, de forma justa, inclusive foi uma pessoa que sempre prestou seus serviços, seus relevantes serviços no Ministério Público, era uma funcionária da Prefeitura de Goianinha cedida ao Ministério Público, e esta casa hoje faz essa homenagem, com esse voto de profundo pesar pelo falecimento da nossa querida e inesquecível Ana Carla. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós entraremos agora aqui
no artigo 93 do nosso regimento, onde passamos ao horário destinado a explicações pessoais, onde cada vereador dispõe de até 2 minutos para isso. Presidente. Vereador Nenel. Como tenho feito, e graças a Deus, após esses apelos, e até já entrei em contato com o Eugênio, para que a gente possa fazer isso também na Rádio Goianinha, mais pessoas têm nos procurado na nossa sede do nosso Sistema de Inclusão ao Emprego e Renda, CIE, onde, graças a Deus, a gente não para de receber currículos e a gente está tendo muita oportunidade por parte dos empresários. Então, essa é a contribuição deste vereador na questão do emprego, que é tão importante. E aí, conclamo, peço a todos que estão aqui presentes, nos vendo pela TV Câmara, nos ouvindo pela Rádio Web, que passe essa informação adiante. Nós estamos com uma sede por trás do Banco Bradesco, de 8 ao meio-dia, de 2 às 5, onde estamos recebendo os currículos, e também aos empreendedores, aos empresários, ao comércio de Goianinha, quando necessitando de funcionários, que possam solicitar para que a gente envie os nossos candidatos, que hoje já temos mais de 1.200 candidatos inscritos. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Cal. É só como um grande desportista, senhor presidente, desejar amanhã que a nossa seleção, na abertura da Copa do Mundo, se Deus quiser, faça um bom jogo e tenhamos a nossa primeira grande vitória rumo ao Hexa, e também para que todos nós ficamos bastante felizes com a primeira vitória da nossa seleção. Muito obrigado. Algum vereador mais? Vereador Jean. A minha explicação pessoal, presidente, é no sentido da condução dessa casa, que por alguém que é talvez alguns que gostam de criticar, mas como eu tenho feito em algumas sessões, eu faço isso com bastante convicção do que eu estou dizendo, até porque o que eu vou dizer eu já participei aqui de 2 legislaturas e vejo aqui nessa casa uma responsabilidade que Vossa Excelência tem e costuma usar a palavra extrema. Isso para mim é satisfatório, para mim é importante, e eu disse muito no início dessa legislatura que são 2 coisas que Vossa Excelência fez aqui nessa casa. Claro, em termos de edificação, que foi para mim muito, muito significativo, mas em termos também de publicar, de mostrar, de passar para a população o que vem sendo a forma de sendo feito esse trabalho aqui, que é mostrando através da Rádio Web e da TV Câmara, entendeu? O trabalho dos senhores vereadores que vêm fazendo aqui nessa casa. Então, as minhas explicações pessoais, mandar um abraço aqui para Antônio e para João, que está aqui presente, que são 2 pessoas que acreditam no vereador Jean e que fazem um trabalho junto comigo em prol do município de Goianinha. Mas minhas palavras são essas. Vereador Chico. Um bom dia a todos e a todas que estão aqui nesta casa, e a todos os vereadores e o funcionário desta casa. Que Deus abençoe a todos. E eu queria aqui, senhor presidente, também falar um pouco de Ana Carla, que eu tenho certeza que ela está com Deus. Ana Carla conviveu na minha família, que Vossa Excelência sabe, e sempre foi uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o que dizer dela de bom, porque era uma pessoa de um coração maravilhoso, que gostava de ajudar as pessoas, que nem a Vossa Excelência falou. Eu tenho prova disso, e eu só tenho a lamentar realmente o que aconteceu. Isso aí deixou um vazio no coração de todos nós, porque sempre foi uma pessoa maravilhosa, que sempre contribuiu com nossa cidade,
E é só lamentar a passagem dela aqui, que foi tão bonita, a passagem dela nessa terra aqui. Sempre ela ajudou as pessoas que lhe procurou. Ela disse muitas vezes a mim, disse, Chico, não me canso de ajudar a minha cidade, ao meu povo. Então, eu quero aqui, mais uma vez, que Deus também cuide da alma dela, onde ela estiver. Muito obrigado. Bom, nós temos aqui, senhores, antes de encerrar aqui nossa sessão, temos um assunto aqui que precisamos decidir. A próxima quinta-feira é um feriado, Corpus Christi, feriado. E nós teríamos apenas uma sessão que seria dia 26, até que nós entrássemos no nosso recesso. No entanto, não por essas matérias que nós temos em pauta, que não tem com relação com questão de prazo, mas nós temos a LDO para ser votada e nós só podemos entrar, a casa só pode entrar em recesso com a LDO discutida e aprovada. Nesse sentido, eu gostaria de colocar aqui para os senhores que nós precisamos aí de 3 sessões ainda, até entrarmos no nosso recesso. E, no entanto, nós só temos a da quinta-feira, dia 26. Então, mesmo sendo feriado na próxima semana, o próximo jogo do Brasil é a próxima? Dia 17 é uma terça-feira. Na quarta-feira tem uma audiência da saúde. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar aqui Hein? Poderíamos fazer na próxima semana, o Brasil joga na terça da próxima semana. Na quinta é feriado. Os senhores podem sugerir alguma coisa aí que possa... Seria normal no dia 26, essa ficaria normal, mas na próxima semana nós precisaríamos ter uma sessão. Na segunda-feira, né, presidente? Segunda próxima. Segunda é 16. Já tem aqui alguma reunião, Cristiano? Já tem, né? Vamos fazer na quarta-feira. Na quarta-feira tem audiência da saúde. Então façamos na quarta-feira à tarde ou à noite. Pode ser. Poderíamos fazer. Poderíamos fazer à tarde ou à noite? À noite, presidente. Vereador Odilon, vereador. À tarde, de repente, o senhor tem algum... Não, para mim não tem problema não. Eu só ia que a gente pudesse discutir isso lá na nossa mesa lá então dentro, tudo bem. Porque a gente vai ver a pauta aqui do que tem de reivindicação para casa e o dia que tem disponível, isso aí a gente, a gente comunica. É nosso compromisso, nosso dever, então a gente tem que arrumar um espaço em qualquer tempo para poder... O município não pode parar. Mas aí a sugestão do vereador Odilon, ela é bem-vinda, até a doutora Malu está falando aqui, que também ela tem outros compromissos, então nós vamos adequar, até pela questão da LDO, nós precisamos. Antes de encerrar aqui, a gente agradece aqui a presença dos senhores e das senhoras que se encontram aqui na nossa galeria. É sempre muito importante que essa casa esteja sempre com pessoas aqui, com a população em geral.
da mais simples ao que tenha mais conhecimento, porque é importante que se veja, que se conheça o trabalho da casa, o trabalho dos vereadores, como se comporta. Isso é, de fato, de extrema relevância. Inclusive, eu tenho dito muitas vezes, às vezes a gente vê que a nossa galeria tem pouca gente, mas a gente recebe aqui muitas mensagens de pessoas que estão assistindo pela internet, estão ouvindo pela web rádio, e isso nos dá uma alegria, uma satisfação. E, ao mesmo tempo, vereador Jean, que eu agradeço as suas generosas palavras no sentido da condução dos trabalhos dessa casa. Eu acho que a gente tem feito um trabalho aqui balizado no regimento da casa, como tem que ser feito, não é? Às vezes se coloca aqui, eu já disse até aos vereadores da casa, que se as pessoas lessem e conhecessem o regimento, iriam perceber que não há nem nas minhas atitudes nenhuma questão pessoal. Nenhuma. Eu sigo o regimento. E por seguir o regimento, às vezes as pessoas acham que eu estou com alguma questiúncula pessoal. Então, assim, se tivesse o conhecimento, se fizesse a leitura do regimento, da qual eu já solicitei tantas vezes que fizesse, iria perceber que eu não faço nenhuma questão pessoal aqui com absolutamente ninguém. Posso até ter questões pessoais, e as tenho, mas daquela porta para fora, porque é assim que a gente deve proceder. Claro que a gente tem, mas aqui dentro eu devo seguir o regimento, devo trazer à luz dessa casa, das discussões, a questão do regimento que a gente tem sempre que se portar abaixo dele. Fazendo menção, presidente, se assim Vossa Excelência me permite, ao assessoramento sempre tão brilhante, sempre tão atento, doutora Marluce, que está aqui não só na assessoria desta presidência, desta mesa, mas de todos nós vereadores. Então, deixo aqui essa referência. Aqui temos esse regimento a ser seguido e que basta que ele seja lido e que a nossa advogada está aqui para nos assessorar no que é necessário. Concluindo aqui nossa sessão, eu gostaria, eu acho que Alstein está aqui hoje presente, não sei se pela primeira vez, ou já esteve aqui segunda vez, eu acho que eu já tinha me lembrado que você estava aqui. Não sei se você conhece a casa, a parte física, se quiser conhecer, ou qualquer pessoa a mais, a gente sempre convida, porque eu acho que é uma forma de vocês também verem onde a gente está trabalhando, a condição que foi dada, e de certa forma também ver a transformação que foi dada na casa nesses últimos tempos, e a gente convida a todos, sempre nós fazemos isso. É uma casa hoje, como a exemplo foi também no tempo do nosso presidente Ademar, extremamente utilizada. Hoje nós tivemos dificuldade aqui de fazer nossas sessões, porque a Câmara já está só requisitada e muito requisitada, né? Então a gente fica feliz com isso. Então, nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará depois da discussão que nós faremos interna na próxima semana, no horário regimental. Muito obrigado. Bom dia a todos.